Êxodo 1, do verso 15 ao verso 22, a Santa Escritura, a palavra do Senhor nosso Deus, diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus da aliança, Deus nosso, Pai, Deus do pacto, adoramos Teu nome. Nesse momento, ó Deus, em que vamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, na palavra, a voz de Cristo, pedimos, ó Deus, envia o Teu Espírito, derrama sobre nós do Teu Espírito Santo para iluminar a mente, o coração, que não seja a mera voz do pregador, a voz do instrumento humano, mas, ó Deus, que cada um aqui, pela Tua graça, possa ouvir a voz de Cristo, o Redentor exaltado, a falar, ó Deus, por meio deste meio de graça que o Senhor estabeleceu, a pregação pública da Tua palavra. Seja exaltado, ó Deus, o nome do Senhor, nos abençoa. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma era de informação e tecnologia em que, aparentemente, nós deixamos de lado, para trás, as práticas bárbaras do passado. Mas, na verdade, as antigas práticas pagãs estão entre nós, como, por exemplo, o aborto, que muitos consideram um direito, entre aspas, ou um avanço social, também entre aspas, e que é tão antigo quanto civilizações idólatras que desprezavam o valor da vida. Acontecia esse tipo de coisa em Roma, Esparta, Atenas, China antiga. Cada uma destas civilizações, nações, tinham formas de eliminar crianças que consideravam indesejadas. E hoje, irmãos, há então uma mesma filosofia de morte e que usa linguagem de direito, políticas públicas, dados científicos, vários elementos para parecer aceitável, até teoria de superpopulação, que o mundo está muito cheio, tem muita gente no mundo já. E então, ONGs são criadas para então defender esse tipo de atrocidade, como aborto, organizações poderosas, como a Federação de Paternidade Planejada da América, fundada por Margaret Sanger, uma defensora do controle populacional, e por meio desse tipo de incentivo, é realizado centenas de milhares de abortos por ano e muitos deles até financiados por recursos públicos. E usando o pretexto de planejamento familiar, entre aspas, cuidado reprodutivo,
e promovem então uma matança de bebês, de crianças, bebês ainda não nascidos no ventre, usando propagandas de superpopulação, políticas globais, e, irmãos, nada disto é novo. E até mesmo a Escritura diz que não há nada novo debaixo do sol. No Egito Antigo, aqui, no nosso texto, Faraó se levantou contra as crianças, não usando aqui, na antiguidade, aqui no nosso texto, justificativas médicas, mas nós já vimos no contexto do nosso texto medo político, do crescimento dos hebreus, um medo então de que os hebreus, havendo guerra, se juntassem com nações ao redor e então se rebelassem contra a servidão ali do Egito, um medo pecaminoso. E nós sabemos também que há elementos espirituais, o pecado, a rebelião contra Deus, da aliança, contra Cristo. Há então uma guerra nesse mundo, a descendência da serpente persegue a descendência da mulher. Então há uma ação também de Satanás para tentar eliminar a linhagem santa da qual viria o Messias. Então, no meio da história da redenção, você vai ver que Satanás se levantou várias vezes para tentar aniquilar os antepassados, digamos assim, do nosso Redentor, mas, claro, ele não poderia fazer isto. Então, o Faraó deu ordem às parteiras hebreias que matassem os meninos. A justificativa ali humana, terrena, é parar ou deter o crescimento do povo de Deus, mas nós sabemos, conforme toda a Escritura, que há uma guerra contra o Senhor Deus soberano. A vontade de Deus é soberana. Deus decretou abençoar Israel. A bênção do pacto está sobre esse povo, a bênção de Abraão. E mesmo em meio à sua servidão no Egito, o povo crescia e prosperava. E isso então causou ódio de Satanás, de Faraó, contra Cristo, que viria da descendência de Abraão, contra a bênção de Deus derramada sobre o povo do pacto. E nós vimos, irmãos, que nada disso impediu Deus de formar o seu povo ali no Egito. A igreja, o povo de Deus, vimos no sermão anterior, foi formada sobre a opressão, em meio àquela servidão, houve a bênção de Deus, multiplicação de Israel no Egito. Deus, então, abençoava o ventre das mulheres, havia pouco ou nenhum aborto, pouca ou nenhuma mortalidade infantil, porque Deus abençoou o seu povo, Deus cumpriu a sua promessa para Abraão, mesmo o povo debaixo de servidão, da astúcia de Faraó, afligidos, mas o texto foi muito claro, nos disse, quanto mais o povo era afligido, mais o povo de Deus crescia. Isso causava ódio do mundo, de Satanás, de Faraó, que movido por inveja, incredulidade, falta de temor de Deus, se opôs ao crescimento da igreja, do povo pactual. E isso, irmãos, não é novo aqui na narrativa, na história da redenção. Satanás, desde o Éden, tem perseguido a descendência da mulher. Na nossa narrativa, agora a narrativa avança e, não podendo impedir o crescimento numérico ali, não podendo impedir o povo de florescer, de crescer sob a opressão, Faraó dá um passo mais sombrio. Faraó parte para uma estratégia de extermínio. Então, não satisfeito com o crescimento da igreja, com o progresso da igreja, do povo do pacto, Faraó deseja destruir a própria vida do povo de Deus e ataca o seu ponto mais frágil e promissor, as crianças recém-nascidas, ou no caso, ali no caso era recém-nascido, não era um tipo de aborto como o moderno, as crianças que nasciam depois, no texto vai dizer que ele vai mandar jogar no rio Nilo, os filhos do sexo masculino. Então, nós temos aqui no texto uma ordem que ele chama as parteiras ali,
aparentemente não é algo em público, é uma conversa particular com as parteiras, e dá essa ordem secreta, digamos assim, não foi público, essa ordem perversa às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e ordena que matem os meninos ao nascer. As meninas seriam poupadas, mas os meninos seriam mortos. E a intenção é aniquilar os futuros guerreiros, líderes, destruir o vigor da nação. As meninas também poderiam depois ser absorvidas nas famílias egípcias, se misturarem. Então a ordem, de fato, era contra os bebês do sexo masculino. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema o temor a Deus e a preservação da vida. O temor a Deus e a preservação da vida. Em primeiro lugar, nós veremos, do verso 15 a 17, temer a Deus acima do rei. Sim, Faraó, o próprio texto diz, ele é o rei do Egito, um faraó, é um rei, um governante, um monarca, digamos assim. E nós temos, irmãos, no nosso texto, uma ordem ímpia de Faraó. Uma ordem, então, contra a vida. E também nós temos no texto a desobediência das parteiras. Mas o texto diz que haviam duas parteiras, Sifrá e Puá. São duas parteiras dos hebreus. Nós não sabemos se são duas parteiras hebreias ou duas parteiras que atendiam aos hebreus, mas isso também não é tão importante. O fato, irmãos, é que em Êxodo 12, na saída do povo do Egito, são contados 600.000 homens para uma população de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Porque, na verdade, além daqueles que são filhos de Abraão, sanguíneos, saiu com Israel também uma mistura de gente, um populacho de gente de outras nações. E sempre em Israel, sempre havia, mesmo com Abraão, a comitiva de Abraão, não havia só, digamos assim, gente que era filho direto de Abraão. Outros servos, pessoas que conviviam ali, eram incluídos no pacto e havia, então, 600.000 homens, digamos assim, descendentes diretos daqueles 70 que desceram para o Egito, filhos de Israel, mas havia uma população grande que contabilizou 2 milhões de pessoas, mais ou menos. E por isso, então, podemos entender que haviam mais ou menos 600.000 mulheres hebreias. E como é que duas parteiras conseguiam dar conta de tantos partos? E aí pode ser que essas duas parteiras eram a chefe das parteiras, outras parteiras, elas então eram responsáveis por as outras parteiras, ou pode ser que nem todo parto, nesse período antigo, precisava de um acompanhamento, talvez só partos mais difíceis chamavam as parteiras. O fato é que, quando o faraó aperta essas parteiras, porque elas não mataram os meninos, elas dão uma desculpa, que pode até ser uma descrição dos fatos, mas elas dizem algo assim, que as hebreias não são como as egípcias. Porque quando chegamos lá, no verso 19 diz, antes que chegue a parteira, na verdade, já deram à luz aos seus filhos. Então, é possível até que isso seja uma descrição dos fatos, mas também elas não são abortistas. Essas parteiras não são abortistas. No verso 17 é dito que elas temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, de fato, elas pouparam os meninos e é possível também que, em alguns casos, esses bebês nasciam antes de chegar a parteira, e é possível isso também. Mas, de fato, irmãos, as duas parteiras, elas não obedeceram, elas temeram a Deus e, por isso, elas praticaram uma desobediência civil e não obedeceram à ordem
do rei, que é contra a ordem de Deus. E o texto nos diz que Deus abençoou essas parteiras. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, se isso é uma mentira, será que é assim? Nós estamos considerando que pode ser que em alguns casos era assim, mas o fato é que elas não obedeceram e de algum modo não obedeceram à ordem de Faraó. O fato, irmãos, é que elas se colocaram numa situação de muito perigo. É um pedido muito cruel, claro, o que foi colocado diante delas, mas o fato é que elas não obedeceram, certo? A lógica era de Faraó: matem os meninos, as meninas não são tão perigosas, poderiam ser incorporadas no harém egípcio ou em famílias egípcias, mas o fato é que essas parteiras não obedeceram à ordem de Faraó, não cumpriram a ordem de Faraó, e de algum modo então Deus as abençoou, porque o propósito da lei é o amor a Deus. O propósito da lei de Deus é o amor a Deus, o amor ao próximo, é a justiça, é a santidade. Então, ainda que haja uma mentira ou uma meia-verdade, de algum modo nós temos no texto o fato de que Deus abençoou essas mulheres, ou seja, elas não entregaram a verdade para alguém que queria usar essa verdade para fazer algo ruim, algo mal, algo que era perverso. Elas temeram mais a Deus do que aos homens. Então, tudo isso era uma tentativa de controle social, de crescimento populacional, por meio do assassinato de crianças. E isso nos lembra, irmãos, essa é uma tragédia, é uma quebra da lei de Deus, do mandamento não matarás. E isso nos lembra, então, o furor de Satanás e de que Satanás é o primeiro assassino. Mas Cristo veio trazer vida. E Satanás, então, mentiu no jardim. Nossos pais desobedeceram, comeram do fruto proibido e morreram. E então Satanás é como um assassino, por meio desta guerra, usando a mentira, guerra contra a verdade de Deus. Satanás matou, digamos assim, a humanidade por meio do pecado de Adão. E Jesus, falando dos filhos do diabo, em João 8,44, Jesus diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E aí veja o que Jesus diz de Satanás: ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, veja que há uma ação de Satanás desde o princípio, atacou a humanidade, o pecado entrou no mundo, e Satanás também continua a perseguir a descendência santa, a promover esse tipo de ação, e os homens caídos, refletindo a imagem do seu pai, que é o diabo, também se tornaram homicidas. Jesus fala disso em 1 João 3,8. Jesus diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas veja o que é dito de Jesus: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Jesus diz em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás, então, desde o princípio, matou. Então, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz sobre ele mesmo, em oposição a isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida pertence a Deus. Deus é um Deus vivo. Deus criou a vida, preserva a vida. Deus determina na sua lei que a vida deve ser preservada e o diabo é assassino. Esse espírito, ou digamos, essa imagem demoníaca e que promove o assassinato, também passou aos homens caídos pela corrupção, pela queda do pecado. E Jesus vem, Cristo vem justamente
para desfazer as obras do diabo, para salvar pecadores da morte, morrer para trazer vida a pecadores, para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, Cristo veio para trazer vida, e então, claro que tudo que é contra a vida, tudo que é a favor da morte, do assassinato, tudo isso reflete não a Cristo, mas Satanás, mas isso reflete a queda, o pecado. Então, de fato, irmãos, nós, a igreja, precisamos temer antes a Deus do que aos homens, e nós temos que ser contra essa cultura de morte, de assassinato e de aborto e perseguição e tudo isso que é contra a vida, e nós devemos refletir o nosso Redentor, Cristo, que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Em segundo lugar, irmãos, do verso 18 ao verso 21, nós temos a bênção sobre os que obedecem, que é o caso aí do nosso texto, o caso das parteiras. Elas não obedeceram à ordem do rei, elas promoveram uma desobediência civil justa, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. E o texto é claro, e mesmo que tiveram que sonegar a verdade ao faraó, mesmo que não entregaram a verdade ali a faraó, o texto é muito claro. Não há uma repreensão aqui ou no Novo Testamento sobre estes atos. O fato é que o texto diz que Deus as abençoou e lhes constituiu família. Então há uma bênção de Deus sobre essas parteiras. O texto é muito claro, temos aí então, do verso 18 a 21, que já observamos. No verso 18, o faraó chama essas parteiras, questiona elas. No verso 19, elas dão a justificativa, que já lemos, as hebreias são vigorosas e têm parto antes de chegar às parteiras. No verso 20 diz que Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque elas temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então, as parteiras não dão ouvidos à voz de Faraó. E mais uma vez, será que foi uma mentira? Caso seja mentira, como afirmamos, há um mandamento que diz: não matarás. É verdade que também há um mandamento que diz: não dirás falso testemunho. Mas o propósito de Deus, da lei, o resumo da lei, é o amor a Deus. E aqui nós vemos, irmãos, também que não devemos entregar a verdade para aqueles que querem usá-la para o mal. E, de algum modo, a nota final é de que Deus abençoou estas mulheres. Esse é o fruto verificável da ação destas mulheres. Ou seja, o que temos aqui é que Deus abençoou essa desobediência civil. Uma desobediência civil justificada. Deus é a fonte de toda autoridade procede de Deus. E Faraó, que é a autoridade ali naquele momento, o rei, estava deturpando o uso da autoridade que Deus lhe deu. E as parteiras, então, agiram corretamente, não temendo um rei, e que sabemos ali no contexto era considerado um Deus, com D minúsculo. E então, mesmo duas mulheres parteiras ali, humildes, foram instrumentos de Deus contra um tirano, contra Faraó. Nós sabemos, irmãos, e há sim mandamento: honra teu pai e tua mãe, que inclui o dever de sermos zelosos e honrar e amar as autoridades, além do pai e mãe naturais, também todas as autoridades que Deus constitui, e que essas autoridades, os governos, o magistrado civil, têm o dever de proteger, cuidar, de nutrir. E se essa autoridade pede algo injusto ou contrário à natureza, à lei de Deus, nós precisamos usar, debaixo do temor de Deus, devemos usar então da desobediência civil. No Novo Testamento, os apóstolos falaram na seguinte linguagem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que temer a Deus, obedecer a Deus. E nós vemos aqui que isso foi, claro, uma prova de fé. Deus usou duas humildes parteiras para confundir os planos de Faraó. É possível até que o Faraó acreditou nessa questão e que isso também pudesse acontecer em alguns casos.
de que as mulheres davam à luz antes de chegar às parteiras. Então, essas parteiras, provavelmente chefe de um corpo de parteiras, enfrentaram o maior poder humano da época delas. Imagine, o Egito é a maior potência desse tempo. Faraó, considerado um deus na terra, e essas mulheres não temeram desobedecer à ordem do rei. E por que isso, irmãos? Porque o texto diz, elas temeram a Deus. Por causa do temor do Senhor. Temer a Deus liberta o salvo, o crente, do pavor dos homens. E a igreja de Deus, o povo de Deus, deve ser fiel a Deus. Deve temer a Deus, ser fiel à sua lei, ao seu pacto, mesmo quando isso custa reputação ou talvez até a própria vida. E Deus abençoou a obediência dessas parteiras. Claro que nós vemos aí que no final Faraó, ele mais se irou e mandou todo o povo lançar os bebês no Nilo, os meninos, mas Deus prosperou, abençoou, deu família às parteiras. E nós vemos que, de modo geral, há uma bênção ligada à fidelidade. Claro que também pessoas que andam no caminho da fidelidade podem passar por sofrimentos e passam, mas também há uma nota bíblica de que Deus abençoa a fidelidade. De modo geral, devemos contar com a bênção de Deus quando somos fiéis ao pacto. Irmãos, em terceiro lugar, nós vemos aí no verso 22, que é a parte final do texto, após então interrogar as parteiras, elas então deram uma desculpa, né? Disseram que as hebreias tinham os filhos antes de chegar à parteira. O texto diz que Deus abençoou essas parteiras. E no verso 22, nós vemos aí, que é o ponto 3, uma maior oposição dos que não temem. Então, da parte dos incrédulos. E no verso 22, o texto diz, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Diante do temor de Deus e a obediência às suas leis, quando a igreja é fiel a Deus, à lei de Deus, meus irmãos, nós vemos aqui no texto, e isso é algo que nós devemos observar, que haverá uma maior polarização e oposição dos ímpios, incrédulos. Eles não ficarão satisfeitos. Veja que Faraó mandou matar os meninos, as parteiras não atenderam, e agora Faraó foi ainda mais cruel, mandou todo o povo jogar os meninos se detectarem e encontrassem um bebê do sexo masculino. Então todos tinham ordem de jogar esses bebês, essas crianças, no Nilo. E nós, como falamos na introdução, sabemos, vários tiranos na história buscaram executar bebês considerados indesejados, várias nações do passado, Roma, Esparta, Atenas. Isso não é uma prática moderna, mas antiga e pagã. E hoje também, irmãos, o mundo ele se levanta contra as crianças, contra os bebês, e nós vemos então que há políticas de Estado, o próprio Estado moderno querendo ocupar o lugar de Deus, ter o direito sobre a vida, sobre a morte, e eles buscam argumentos para tornar legítimo, então, esse tipo de prática, como falamos, pregação de controle por excesso de população no mundo, uso de organizações, de ONGs, como então citamos também a Federação de Paternidade Planejada da América. E então nós vemos que há uma propaganda hoje também contra as crianças. Usando desculpas, nós vemos então que são mortos muitos bebês, um grande morticínio, e de tal modo, irmãos, que nós devemos estar conscientes que vivemos num tempo de falsa paz. É ilusório acharmos que vivemos num tempo de paz. Há uma guerra contra as nossas crianças, desde o ventre. E, de fato, isso revela o pecado, a depravação, revela, então, uma rebelião
de Satanás, também dos homens caídos, rebelião contra a vontade de Deus, o seu decreto, as suas leis. Mas, conforme vemos aqui no nosso texto, sabemos, Deus já preparou uma libertação. Aqui no texto, na sequência, Deus irá preservar Moisés, que será instrumento de Deus de salvação, que será então criado no próprio palácio de Faraó, adotado por uma filha de Faraó. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus já preparou em Cristo salvação, libertação. E vemos também que no auge da maior oposição de Satanás, perseguição, Satanás tentou destruir Jesus na cruz, mas ali Jesus salvou os seus eleitos, salvou aqueles por quem ele morreu, ele cumpriu a sua salvação. Então, o mundo vai cada vez mais odiar, perseguir. O mundo odiou o nosso Redentor. Ele foi morto na cruz, mas em tudo isso, irmãos, Deus cumpre seus planos. Em tudo isso, sabemos, Deus é o dono da vida, é o preservador. Deus deu o seu Filho para que tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. Irmãos, ainda aplicações a partir desse texto. Nós sabemos, irmãos, a partir de toda a Escritura e por essa passagem, que Jesus Cristo é o preservador da vida verdadeira. E assim como houve uma preservação dos meninos hebreus aqui, o Senhor nos preserva também, nos preservou e nos preserva para a vida eterna. E sabemos que isso é feito através de Cristo, da cruz. Deus deu o seu Filho para que não morramos eternamente. Então, o nosso Deus é um Deus vivo, nos criou para a vida. De fato, a morte entrou no mundo, Satanás, o assassino, o pecado se alastrou, mas Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. E sabemos que a morte é salário do pecado, e que Cristo venceu a morte, pagou o preço do pecado na cruz, e que de fato Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa esperança de vida não está em nenhuma estratégia humana ou ideologia desta terra, nossa segurança está em Cristo. Cristo é o verdadeiro preservador da vida. Também, irmãos, nós vemos nesse texto que o temor de Deus nos leva a obedecer a Cristo acima dos homens. Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, não há outro. É o único a quem devemos temer e obedecer. E as parteiras temeram a Deus e desobedeceram o decreto de Faraó. E nós também, irmãos, servos de Cristo, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Se a ordem da autoridade vai contra Deus, contra Cristo, nós permanecemos com a palavra de Deus. Aqui no texto vimos, aqui na exposição, que as parteiras escolheram temer a Deus antes que aos homens. Também a igreja, o povo de Deus, nós, o povo do pacto, devemos nos levantar contra uma cultura de morte. E isso não é uma coisa apenas horizontal, social, política. Essa questão, irmãos, vimos aqui no texto, é uma questão espiritual. Essa questão, por trás dela, está o pecado original, o assassinato original. Satanás, por meio da tentação, nos matou em Adão, matou Adão ali e nos matou. E então a morte entrou no mundo. Então, essa é uma questão espiritual. Por trás disto, irmãos, está a rebelião contra Deus, contra a vida criada por Deus, contra as promessas de Deus, o seu decreto, as suas leis. E esse conflito, ele não é da antiguidade. Isso que vemos aqui não são coisas bárbaras só lá do passado, mas isso está presente hoje. E até isso, digamos assim, se intensifica quando os planos de Satanás são frustrados. Então, nós precisamos temer a Deus. Você, crente, sim, deve se submeter às autoridades.
mas nunca obedecer quando isso implica violar a lei de Deus. Nunca obedecer. Você precisa ter o temor de Deus e resistir. Veja, 2 parteiras contra Faraó, considerado Deus. E elas não temeram desobedecer aquela ordem. Claro que isso houve um risco, um perigo, claro que houve custos. E então nós, irmãos, também, você, crente, é chamado a ser fiel, a manifestar esse temor de Deus, a ser instrumento de Deus também nessa terra, sal e luz do mundo. E você é chamado, então, a preservar a vida. E quando você, como um salvo, você que tem vida em Cristo, é vivificado em Cristo, você teme a Deus, você obedece à lei de Deus, você reflete o caráter de Deus, que é vida, que é doador da vida, preservador da vida, você reflete o caráter de Cristo, que veio para que tenhamos vida. Então, o povo de Deus, a igreja, é um povo pró-vida, porque a palavra de Deus nos diz: Deus é um Deus vivo, a sua lei nos ordena a promover a vida, não matarás, aponta para o fato de que Deus, de fato, a lei de Deus que revela o seu caráter, Deus de fato é um Deus que criou a vida pertence a Ele, e de fato nós devemos ser pró-vida, ser contra uma cultura de morte. E quando você, crente, é temente a Deus, obedece a Deus e anda dessa maneira, saiba, claro, que o mundo vai te odiar, o mundo vai se levantar contra você, mas não tema e saiba, conforme vimos no texto, Deus recompensou aquelas parteiras, Deus é um Deus que é fiel à sua aliança, ao seu pacto, Deus pode e nos recompensa, talvez não da mesma maneira, ou não como alguns acham que a bênção de Deus é só prosperidade material, mas Deus vai te dar paz de consciência, alegria, saber que você de fato anda com Deus, é fiel a Deus, frutos espirituais, bênçãos espirituais da obediência. E em terceiro lugar, irmãos, nós também vemos nesse texto, e aí que é um alerta, no caso, para os egípcios, que nos nossos dias são representados por aqueles que estão fora do pacto, os pagãos. Então há um alerta aos egípcios, que é o perigo de desprezar a igreja. A igreja aqui no texto, Israel no caso, é o povo estrangeiro, portador da bênção espiritual. E o próprio Egito foi abençoado por meio da igreja, por meio de José, dos hebreus. E então nós cremos na igreja, está no nosso credo. A igreja foi constituída, instituída por Cristo para o nosso bem espiritual. E os egípcios desprezaram a igreja, porque eles buscavam apenas a vantagem material de ter os judeus ali entre eles, o serviço dos judeus, oprimiram os judeus e perderam de vista que aquele povo é o povo pactual, eles carregavam a bênção de Abraão, que através daquele povo a bênção é distribuída para todos os povos, o próprio Egito que foi abençoado por meio desse povo. Então veja que, de fato, o Egito errou grandemente em desprezar a igreja e hoje isso não é diferente. E aqui está um alerta àqueles que desprezam, não reconhecem a igreja, até mesmo muitos dentro do meio dito evangélico, que não é um evangelho genuíno, porque não tem como ser um verdadeiro cristão bíblico, evangélico no sentido histórico, e desprezar a igreja, mas muitos que estão no meio dito evangélico desprezam a igreja de Deus. E nós, irmãos, a igreja, somos um povo estrangeiro, nós pertencemos à pátria celestial, e nós vemos aqui que muitas vezes nós somos tolerados entre os pagãos, que usufruem o benefício da presença da igreja no mundo, mas eles nos desprezam e ignoram que carregamos bênçãos espirituais, não que tenhamos méritos em nós mesmos, mas Deus nos confiou à igreja o evangelho. Deus nos salvou
nós somos, pela graça de Deus, sal e luz no mundo. Então há aqui um alerta, especialmente para os de fora do pacto, mas também se há alguém dentro do contexto da igreja visível que despreza a igreja, aqui há um alerta. E nós, irmãos, não devemos desprezar a nossa posição. Não devemos, não despreze a bênção que você tem em ser povo do pacto, porque Deus determinou abençoar as nações ao redor através da igreja. Nós mesmos fomos abençoados. Deus usou a sua igreja, a pregação, os meios de graça, enviou o seu Espírito com a palavra, e nós fomos unidos a Cristo e também à igreja. Então não se deve desprezar jamais. Isso foi um erro fatal de Faraó, dos egípcios, que isso será visto, claro, à medida que a narrativa de Êxodo ela avança, será visto ainda com mais clareza, e foi um erro terrível desprezar a igreja, e é um alerta, então, aos nossos dias também, aqueles que têm se levantado contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja. Isso não é mera questão, vimos aqui, política ou ideológica, é uma questão espiritual, e de fato é um alerta para que se arrependam e vão a Cristo, para que tenham vida e atendam à voz do Senhor, deixe o iníquo o seu caminho e se volte para o Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nesse momento vamos ficar em pé para a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus vivo e verdadeiro, Criador, preservador da vida, toda glória ao Senhor Deus. O Senhor é a vida, nos deu a vida, Cristo é a vida, e assim, ó Deus, o Senhor criou a vida e pertence ao Senhor para ser preservada. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai. Em primeiro lugar, pedimos que o Senhor derrame, ó Deus, desta vida sobre o teu povo, vivifica a tua igreja. Também, ó Deus, alcança os teus, vivifica, ó Deus, os mortos espiritualmente, pela pregação do teu evangelho, salva pecadores. E também nos dá, ó Deus, como um povo já salvo, ser obedientes ao Senhor, amar a tua lei, ser um povo a favor da vida, obediente ao mandamento, não matarás. Ó Deus, nos dá discernir o teu propósito, para que tenhamos uma vida santa, para que de fato, ó Deus, possamos ter em nós as tuas graças e através de nós o Senhor abençoe, ó Deus, pessoas ao nosso redor, e que fique claro, ó Deus, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e que o Senhor tem poder para isso. Primeiro nos dando vida, também, ó Deus, salvando, libertando, preservando vidas através dos meios do Senhor, da tua igreja, de todos os meios que o Senhor estabeleceu. Nos abençoa, ó Deus, venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor, nos dá um dia abençoado, nos fortalece, nos dá as bênçãos do pacto, a alegria, a paz, vivifica-nos a cada dia. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.